Felicidade por um Fio, a mais nova produção original Netflix, surfa na onda de filmes e séries que trabalham a representatividade. Em um ano onde tivemos filmes como Pantera Negra e séries como Atlanta, que tanto agradam o público quanto a crítica, filmes como esse começam a surgir mais e mais a cada dia. O que é extremamente bom, pois sempre é benéfico ver filmes com uma perspectiva diferente de sociedade. E é claro, visando agregar novos grupos e etnias que não são tão privilegiados no cinema. Baseado no livro Never Ever After, da autora Trisha Thomas, esse original Netflix conta a história de Violet Jones, uma mulher bem-sucedida, tanto nos negócios quanto na vida amorosa. Até que, ao se frustrar com seu namorado, que acaba não pedindo ela em casamento, quando ela esperava, ela acaba tomando algumas escolhas e começa a reavaliar o seu estilo de vida, e o que ela representa, e o que ela deseja, melhor dizendo, e começa a descobrir uma nova identidade para si. Eu sei que após essa sinopse, talvez você não se sinta muito encorajado a ver esse filme. Tantos filmes existem aí sobre uma mulher que acaba sendo rejeitada e que tem uma mudança de vida. Mas esse é exatamente o contrário do que você esperaria. Sim, há mudanças no personagem, sim, tudo acaba sendo causado inicialmente por uma frustração amorosa. Mas, cara, vai muito além do que isso. E tudo isso é graças ao empenho da diretora Haifa Al-Mansour. Desculpa a minha pronúncia. É a primeira cineasta da Arábia Saudita. E é claro, também da sua protagonista Sanaa Latner, que aqui no filme fica bem com qualquer cabelo. Realmente, tem todos os cabelos possíveis nessa história. Ah, e é claro, inclusive sem também. Por que eu falo bem dessa atriz? Pois o filme inicialmente, nos seus 3 atos, ele é um pouco descompassado no início. O primeiro ato do filme, você fica com uma impressão que vai ser uma grande comédia, talvez um grande besterol para algumas situações que apresentam, e pra mim ficou um pouco descompassado esse pedaço. Mas ao longo dos seus outros arcos, o filme vai ganhando um empoderamento muito interessante e a atriz consegue manejar todas essas mudanças. E a atriz consegue manejar essa história entre a leveza e o drama da personagem. Felicidade por um Fio tem um roteiro que termina melhor do que começa. Geralmente nessas comédias românticas, elas são recheadas de clichês, o que não é muito diferente desse original Netflix. E no primeiro ato desse filme é onde todos esses clichês aparecem e se propagam, na verdade. Uma coisa interessante desse filme, que eu não posso esquecer de comunicar, mesmo tendo os 3 atos, ao longo do filme, eles são meio que divididos em sketches ou em temas centrais. E fica isso muito bem definido, porque entra uma tela de transição, mostra uma imagem, mostra um título, e que na verdade esses títulos, eles são basicamente as capas dos livros e fazem muito bem essa transição e fica, não vou falar didático, mas eles deixam bem previsíveis o que vai acontecer nesses 15, 20 minutos de cena. O que não é ruim. Na verdade, até é o que eu não vejo ocorrer muito no cinema. E mesmo sendo uma comédia romântica, ele não é um filme que faz você gargalhar ou algo do tipo. Ele tira um bom sorriso do seu rosto às vezes, mas se você não gostar muito de uma comédia inicialmente parece de besterol, talvez o início não vai te agradar muito, como também não me agradou. Mas na real, é só no terceiro ato que a gente tem uma recompensa com a sua história. Você tem toda uma construção no primeiro e no segundo, principalmente no segundo, sobre a Violet tentando se reencontrar como pessoa, sobre o que ela deveria fazer depois da situação inicial dela. Há uma construção interessante. Eu inicialmente não gostava dessa personagem. Eu achava ela fútil e bem desinteressante. Eu botava todo o respeito ao namorado dela que decidiu abandonar o relacionamento. Não que houvesse traição ou algo do tipo, só que eu compreendi a situação dele. Mas ao longo do filme eu consigo comprar a ideia dela e o pensamento e por que ela age daquela forma. E eu tenho que dizer que tudo acaba sendo baseado pelos pais, sobre a expectativa que a mãe tem sobre ela, o que é bem presente no filme. E o bom desse terceiro ato é realmente esse enfrentamento que ela tem com a mãe, que é interpretada pela atriz Lynne Whitfield. No caso, você tem no início da história uma cena mostrando ela na sua infância
em uma cena com uma piscina, em que ela acaba tendo um certo dilema com seu cabelo envolvendo água, e que se perpetua ao longo do filme, e que você chega no final, nesse terceiro ato, você tem uma conclusão dessa história, e também você tem uma conclusão com a mãe dela. Ah, e é claro, também temos a presença do seu pai, que é interpretado pelo ator Ernie Hudson, lá dos Caça-Fantasmas, que na sua meia-idade acaba se reinventando profissionalmente, que acaba virando um modelo de cuecas. E que através dele, mas não somente através do pai, ela percebe que ela pode ter uma mudança tanto profissionalmente quanto internamente. Porque no filme, ela trabalha numa empresa de cerveja, ela trabalha na parte de fazer propaganda. E é até uma cena muito interessante, porque você chega no final, quando ela tem toda essa mudança interna e pessoal, ela apresenta para o seu chefe um comercial sobre basicamente o empoderamento feminino e como poderia ser diferente vender uma cerveja para mulheres, o que é muito interessante. Mas chega no final e o chefe decide por uma abordagem mais tradicional, onde é um comercial sobre um homem que é sarado, e porque ele é sarado ele consegue várias mulheres, e é um cara todo definido, e são, é claro, mulheres que são modelos e tem tudo. E nisso ela vê a necessidade de sair daquela empresa e fazer uma mudança real, não só ficar nas palavras. Eu sei que isso é uma velha história que está aí no cinema desde sempre, sobre a aceitação de você mesmo. Mas é difícil de se fazer, e esse filme trabalha bem. Indiferente se foi um filme sobre uma mulher negra, uma mulher branca, mas aqui ele representa bem esse dilema que a personagem sofre. E todo ele tem um foco, e o foco acaba sendo no seu cabelo, que enquanto começa de uma forma, termina de outro, e de todos os cabelos que apresentam, todas essas facetas dessa mulher, todas elas, ela é perfeita da forma que deveria ser. Só que o problema é que nem sempre você acaba se vendo perfeito como você é. Bem, concluindo, Felicidade por um Fio não é um filme inovador, não é um filme que escreve a roda, mas que ele faz muito bem o seu trabalho. Ele apresenta uma história, mesmo que batida, de uma maneira muito boa e muito positiva. Tem o seu primeiro ato com alguns equívocos e erros? Tem. Mas a história que começa de uma forma, termina de uma outra muito melhor, e que vale muito a pena ser assistida. Os atores fazem um bom trabalho. E se você está procurando um filme de empoderamento, cara, essa é a sua pedida para hoje. Bem, sou Alexandre Maquin, aqui do Tempo de Tela. Qualquer coisa podem comentar, compartilhar e até se inscrever se possível. Responda a todo mundo. Qualquer coisa estamos aqui. Até depois.